Eu não entendo por que vocês, testemunhas de Jeová, não acreditam no inferno, se a Bíblia fala tão claramente que o diabo e o falso profeta serão atormentados para sempre. Boa pergunta, Ana. Antes de eu responder, eu gostaria, no entanto, que você lesse na sua Bíblia o texto ao qual você se refere. Tá aqui o texto em Apocalipse 20:10, diz assim: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Agora eu gostaria que você me respondesse: como pode não haver tormento eterno no inferno, se a Bíblia diz claramente que haverá tormento eterno? Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse mesmo capítulo de Apocalipse. Agora leia o versículo 14, por gentileza. Diz assim: E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então veja, Ana, que a morte e o Hades, coisas impessoais que não podem ser atormentadas, também são lançadas no lago de fogo. Se o lago de fogo é a segunda morte, o que você acha que acontece com alguém que é lançado nele? Eu não sei. Para sabermos o que acontece com a morte quando ela é lançada no lago de fogo, nós podemos ler Apocalipse 21:4. Apenas lembre-se, a morte foi lançada no lago de fogo. O que diz Apocalipse 21:4? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Isso já é o suficiente. O que esse texto diz que acontecerá com a morte? Bem, aqui diz que não haverá mais morte. Correto? Isso significa que a morte não vai mais existir. Nós podemos ler também 1 Carta aos Coríntios 15:26. Você pode ler na sua própria Bíblia. Diz assim: Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Assim sendo, o que acontece com aquilo que é lançado no lago de fogo, tal como a morte, o Hades, o diabo? Olha, eu entendo o seu raciocínio. Parece que aquilo que cai no lago de fogo é destruído. Mas o texto que eu tinha lido antes diz que o diabo vai ser atormentado. Como você me explica isso? Eu vou explicar. Leia comigo Mateus capítulo 8, versículo 29. E observe o que um demônio disse a Jesus. Eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo. E começaram a gritar: O que você quer conosco, Filho de Deus? Veio aqui nos atormentar antes do tempo determinado? Então me diga, Ana, o que você acha que o demônio quis dizer com a palavra atormentar? Será que Jesus iria torturar aqueles espíritos maus? Eu acho que atormentar é torturar. Bem, eu gostaria de deixar a Bíblia responder essa pergunta. Vejamos o que o demônio tinha em mente ao falar a palavra atormentar, lendo o que ele ou outro demônio disse em Lucas 4:34. E eu gostaria que você lesse na sua Bíblia. Diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem é, o Santo de Deus. Percebeu a ligação entre os sentidos? Sim, eu confesso que eu tô bem surpresa pelo que li aqui. Então o tormento é a destruição? Exatamente. E em Lucas 8:31, nós lemos que aqueles demônios rogavam a Jesus para que ele não os mandasse para o abismo. É evidente que os demônios sabiam do seu futuro predito em Apocalipse 20, onde lemos que Satanás, e obviamente também os outros demônios, passarão um tempo inativos no abismo. E depois eles serão lançados no lago de fogo, ou seja, a destruição. Mas para não ficar dúvidas, vejamos apenas mais um texto. Ezequiel 3:20. E eu gostaria que você lesse na sua Bíblia. Diz assim: Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Só até aí já tá bom. Você viu algum tormento por acaso nesse texto? Deixa eu ver... Não mesmo. Sabia que a expressão um tropeço ou uma pedra de tropeço, nesse versículo, foi vertida na Septuaginta pela mesmíssima palavra grega traduzida atormentados em Apocalipse 20:10. A palavra é basanizo. Você mesmo pode ver na cópia da Septuaginta que eu tenho aqui comigo, que é a mesma palavra. Agora me diga, segundo o texto, qual será esse tormento que as pessoas receberão? O que acontecerá com essas pessoas? Aqui disse que essa pessoa morrerá. Exatamente. Elas não continuarão vivas, sendo torturadas conscientemente, né? Ao invés disso, elas morrerão. Logo, o tormento equivale à morte. Esse tormento é o tropeço, por assim dizer, do diabo. Aquilo que derrubará ele. Então, o que você acha que é o tormento eterno? Bom, pelo que parece, equivale ao tropeço eterno, à morte eterna.
É isso mesmo, e isso está em harmonia com 2 Tessalonicenses 1:9. E eu gostaria de ler aqui na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma Bíblia um pouco mais fácil de entender que a Almeida. E eu gostaria que você pudesse ler para nós. Diz assim: eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Então perceba que esse texto aqui diz destruição eterna, viu só? A palavra grega usada ali significa morte eterna ou destruição eterna e não transmite nenhuma ideia de tormento. O próprio Satanás, conforme diz Hebreus 2:14, também terá uma destruição eterna. E você pode ler comigo Hebreus 2:14, ainda nessa mesma tradução. Hebreus 2:14 diz: ele fez isso para quê? Aqui está falando de Jesus Cristo, né? Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo. Veja só, destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Eu entendi, faz sentido, mas é muito difícil para mim, depois de tantos anos, deixar de crer no tormento eterno. Olha, eu sei que é difícil abandonar crenças tão arraigadas. Isso leva tempo mesmo. Mas no futuro você vai olhar para trás e vai perceber que não faz nenhum sentido acreditar num tormento eterno da parte de Deus.